Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Piero Quirino, nós somos o coletivo Contratempo. A gente vai apresentar aqui mais um conjunto de peças para vocês, nessa live, iniciando pelo meu amigo Felipe Ramos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vou começar aqui tocando a música Marcha dos Marinheiros, de Américo Giacomino Canhoto. Essa composição de Américo Giacomino, ela foi uma homenagem à Marinha Brasileira, que no período no qual ela foi feita, ela foi dedicada em relação à participação da Marinha na Primeira Guerra Mundial, uma participação modesta, mas, enfim, ainda assim digna de uma homenagem de Américo Giacomino. Boa.
Bom, esta, como todos vocês já devem ter relembrado dessa melodia bem popular a todos nós, foi o Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, uma composição que foi feita inicialmente para para instrumento, na verdade, mas ficou muito conhecido também pela sua versão com letra, né? Versão vocal. Sim. Então... Cantada, né? Exatamente. Bom, agora eu vou tocar mais uma música para finalizar a minha parte. Depois vocês vão poder acompanhar um pouco dos meus colegas tocando. E a música que eu vou apresentar agora se chama Odeon, de Ernesto Nazaré. É uma obra também que foi feita para piano, outro instrumento, e foi realizada uma transcrição para violão. E essa obra, a princípio, ela também não tinha letra e também ganhou uma letra tempos depois. Ela ficou muito conhecida também por ter sido tocado em novelas, novelas brasileiras, claro. E, enfim, ela também tem uma sonoridade bem familiar, né? Bem popular. É um clássico, né? Um clássico da música brasileira, com certeza. Então, com vocês, Odeon, de Ernesto Nazaré.
Muito bom. Bom, agora dando continuidade, meu colega Piero Quirino. Obrigado.
Bom, pessoal, essa música que eu toquei se chama Nostalgia e é a minha primeira, digamos assim, tentativa, né, de composição, essa questão toda. É uma música que já tem cerca de 7 anos, talvez, 8 anos. É uma música, por ser a primeira, eu tenho um grande apreço por ela. E indo na contra... Desculpa. À vontade. Qual que é essa técnica, esse efeito que você faz com Se chama trêmulo, né? trêmulo? É. Você Dá usa uma- qual é a ordem dos dedos que você está usando aí? Anelar, médio, indicador? Polegar aqui, né? Marcando nas Baixo. cordas graves, né? Ele fica alternando na corda grave e nas cordas si e sol, né? Uhum. E ao mesmo tempo anular, médio, indicador, né? Fica fazendo a melodia principal, né? A melodia na ponta. Né? Dá a impressão que tem vários violões, né? Ao mesmo tempo aí tocando, sim. né? A impressão que dá, né? Que é um comentário bem comum, né? Inclusive, né? Aqui esses 3 dedos estão fazendo, né? A melodia principal e o polegar ali acompanhando, né? Sim. Né? Simulando talvez uma voz, né? Os 3 dedos fazendo a melodia cantada e o polegar, né? Acompanhando. Muito bom. Bonito, parabéns. E continuando, né? E indo na contramão, essa outra música, a próxima música que eu vou tocar é a minha mais recente, né? É uma música desse ano, chama Pela Manhã, tá? É uma música que eu fiz num momento que eu ia estudar, num período, né? Pela manhã, quando eu botei a mão no violão, me veio os acordes iniciais, aí eu resolvi, né? Ir desenvolvendo a música. Valeu. Isso aí. Thiago agora? Sou eu? Eu acho que sim. Sou eu. Passa a bola Pode pra ser? você. Primeiro falou, então tá falado. Ele falou, tá falado? falado. Vamos lá. Então vai o Thiago. Dá uma afinadinha aqui antes, tá, pessoal? Vamos no ouvidômetro.
afinando, eu vou falando aqui um pouquinho. Eu vou tocar 2 músicas do Américo Giacomino, o Canhoto. E eu queria contextualizar um pouquinho antes, principalmente nessa primeira música, porque o Canhoto, ele foi um compositor, né, mas eternizado e violonista. E ele compôs diversas obras para o instrumento violão. E essa primeira música que eu vou tocar, ela foi composta ali por volta de 1917 e está entre as 3 principais músicas, né, que ele fez, que se chama Abismo de Rosas. Então, na mesma época, mais ou menos nesses anos, ele compôs Marcha dos Marinheiros, que foi tocada aqui pelo Felipe já. E também teve a Marcha Triunfal Brasileira, né? Que é dessa mesma... São as 3 principais obras do Canhoto, né? As mais tocadas, né? Digamos assim. E essa música, ela tem uma história bacana, assim, principalmente para mim, né? Fez grande sentido na minha vida, porque eu conheci essa música de uma forma engraçada, assim. Tem uma história, né? Nossa, eu já tinha até contado para os meninos, mas eu vou contar aqui. Vou contar aqui de novo. O meu pai, ele vivia falando, assim, quando eu comecei a tocar violão, já estava desenvolvendo um repertório, o meu pai, ele vinha perguntar, você toca uma música que chama Lágrima de Rosas? E eu ficava lá, Lágrima de Rosas, eu não conheço, pai, né, tal. Eu falei, tem essa aqui, né, que acho que vocês conhecem, né? Sim, Lágrima. Essa música chama Lágrima, é de um compositor já antigo também, Francisco Tárrega. E aí eu achava que era essa, mas não era. Aí ele ouvia e falava, não sei, acho que não é essa, né? E eu, mas eu só tenho essa, né? Mas eu vi o nome da música no livro e era só Lágrima. Eu, caramba, não é Lágrima de... que diabo de música? Aí eu, né, fui lá no conservatório, né, ter aula um dia, e aí eu perguntei pro meu professor, meu pai vive pedindo uma música que chama Lágrima de Rosas, né? Você conhece? Aí o professor, Lágrima de Rosas, ficou pensando tal. Falei, olha, eu conheço uma que chama Abismo de Rosas, né? Será que é essa? Eu falei, olha, não sei, né? Ele fala Lágrima de Rosas. Aí ele falou, vou te passar a partitura e você vai, né, estudar essa música. E aí ele passou a partitura e quando eu comecei a tocar aquele teminha, né? Aí ele reconheceu, ele falou, é essa música, meu pai, né? É essa música mesmo, é Lágrima de Rosas. Eu, não, pai, é Abismo de Rosas. Aí ele, aí Abismo de Rosas. Então meu pai vivia pedindo, né, essa música, e aí eu, né, aprendi para tocar. E até hoje eu toco lá em casa, ele gosta, né, ele fica ouvindo e tal, às vezes ouve atrás da porta ali, assim, que eu percebo, mas ele acha que não. Ali, né? Mas é isso. Então eu vou tocar essa música, né, dedicando aí pro meu pai, que foi o cara que trouxe essa música para mim, né, que né, trouxe, eu, né, fui pesquisar através dessa curiosidade aí dele, né. Então, Abismo de Rosas, tá?
bonita. Não tem como não se emocionar. Muito linda. Bom, essa aqui foi Olhos Feiticeiros, também de autoria do Américo Giacomino. E para finalizar o contexto dessa música também, eu aprendi ela no Conservatório de Música, então já faz bastante tempo. E eu mantive essa peça, fui mantendo ao longo da minha carreira, aí, da minha estrada, né? Fazendo uma trocadilho aí com o disco. Álbum, né? Estradas, então eu mantive... Sim. Eu mantive, e essa música também faz parte do álbum, né? Essa Olhos Feiticeiros. Então agora, para dar continuidade, Rodrigo Proknov vai falar um pouquinho, vai tocar umas musiquinhas pra gente também. Boa, né? Então, manda bala. Eu vou tocar uma música que tem o nome de Pro João, faz parte de uma suíte minha, que chama Suíte dos Nomes. É um baião e faz parte também do álbum Estradas, né? Quem quiser conhecer um pouco, tá lá a gravação, uma gravação bem legal, bem bonita. E vou tocar aqui pra vocês Pro João.
pro João aqui, eu tento fazer algo um pouco diferente, que é sempre improvisar. Só que improvisar sozinho é uma outra tarefa bem complicada. Então eu tentei brincar com o ritmo, né? Brinquei com o ritmo do baião e tentei improvisar em cima de uma harmonia, né? Isso eu tenho tentado levar no meu trabalho, que é o algo da improvisação e a improvisação sozinho. Então você tem que tentar manter muito ritmo, né? Então eu tenho colocado isso nas minhas composições, né? Uma parte que eu não sei o que eu vou tocar, vai sair na hora, né? E eu tento cada vez mudar isso para ser uma improvisação mesmo. Essa música você também fez para um amigo seu também? Como que é isso? Foi até bom, Thiago. Os nomes, né? Porque muita música sua tem nome de alguém, né? Isso. Pro João. Enfim. Foi até bom, Thiago, comentar, porque tem, assim, uma história um pouco mais complexa nas outras lives. Até para vocês conhecerem o nosso repertório, conhecer as outras lives. Vai lá e dá aquele dedão no like lá, tal, deixa lá aquele positivo legal. Capricha, tem uma história lá, tudo. Vou ser breve, essa música eu fiz para um amigo meu que me presenteou com um instrumento. Mas lá tem toda a trajetória, você vai ficar sabendo de tudo lá. A história completa. A história completa, então vai lá até para deixar bem positivo. Aquele Então, dedão. Eu tô esperando a minha música. Cadê a minha homenagem? Aí agora eu tô... Pro Thiago, cadê? Agora teve ainda? Pro Felipe também. Cadê? Coletivo, Eu né? quero um trêmulo, hein? Que nem a música que o Pedro tocou. Então, eu tô no débito aqui pros meus amigos. Faz uma assim, então, pro coletivo. Pro coletivo, Pronto, já pode ser resolve tudo, né? Resolve essa história aí, pronto, vai pros 3, acabou. Pros 3. Pros 3. Essa próxima música eu fiz pro meu filho, tem toda a história também nas outras lives. Pro meu filho Rodrigo, que tem meu nome, Rodrigo Proc 9 Filho. Né? Tem o meu outro filho que eu toquei também na outra live, que é Valsa do Acalanto, mas essa agora é pro meu filho Rodrigo, que só me dá alegrias. É uma canção de ninar que eu só faço 2 notas, né? A música só tem isso aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui que tá vibrando, viu, gente? Thiago, por favor. Tem 2 notas e eu brinco com isso aqui, ó. Que isso daqui é um alívio, né? Lá na outra live você vai saber a história completa, né? Mas eu conto a história completa. Então a música é baseada, na verdade, nesses 2 acordes. É só isso. O resto eu vou brincando aqui. E é só isso, a música só tem isso. Então vou tocar pra vocês. Essa não tem aquelas afinação doida que você põe? Não, essa daqui não. Sexta lá. Essa é normal. Essa daqui é comportada. Equilíbrio.
música. Improvisação, né? Brinquei com o carrinho aqui. Vou tocar essa outra música. O que é bem legal de estar aqui tocando com os amigos é porque cada um tem um jeito de tocar, cada um tem uma forma de tocar, apesar de todos nós, às vezes até teve o mesmo professor em comum, assim, em comum, né? Mas a música é isso, né? Você tem o seu jeito, né? Você busca o seu jeito de tocar, né? Cada vez mais eu tento ter a minha voz no instrumento, né? Quando eu tocar, as pessoas... Poxa, é o Proc lá. Então a gente tenta buscar esse RG, né? Essa identidade. E eu gosto de mostrar minhas músicas. Eu tenho algumas, né? E é muito legal dividir isso com os amigos aqui do coletivo, né? Às vezes eu escrevo umas coisas. Então agora estou começando a escrever para quarteto também, para a gente tocar, uma formação diferente, né? E é sempre com muita alegria, né? E agora eu vou colocar aqui no caderninho, que eu tô com acho que umas 5 músicas para fazer aí que me pediram. E eu tenho que mandar música pro pessoal aí, né? Aí já me cobraram aqui os 3, né? Eu vou fazer uma pros 3. Cobrar ao vivo, né? Tem um peso maior, né? Tem que fazer. Tá registrado, né? Tá registrado. Agora... E aí eu gosto muito de homenagear as pessoas, porque música pra mim é vida, relacionamento, ali tá junto, né? Essa próxima música que eu vou tocar chama Até Amanhã, que é pra minha esposa, uma pessoa adorável, né? É uma pessoa que eu amo, enfim, que eu só tenho que... eu tô com vergonha aqui, mas eu tô com medo de chorar, né? Sou bem um pouco emotivo, assim, algumas coisas, né? Mas eu fiz essa música pra ela e eu levava ela... Tem nas outras lives, né? Síntese. Foi uma homenagem pra minha esposa. Quem quiser conhecer um pouco da história, tá lá. Vai lá e dá aquele dedão lá. No live. E eu fiz essa música pra ela Até Amanhã. É um outro baião. Porque sempre eu vi um pôr do sol e o sorriso dela, assim, estampado, assim. Eu lembrava daquilo, fotografia. Né? Aquela fotografia, eu percebi que minha música é muito fotográfica. Eu lembro das pessoas e aí tento passar isso pra som, né? Pra música. Então eu vou tocar pra vocês aqui Até Amanhã, né? Não vou embora não, viu, gente? Tem mais música aí. Até amanhã depois. Depois, né? O Piero tocou pela manhã, agora eu vou até amanhã, né? É verdade, né? Tem essa brincadeira, né? Se a gente tivesse combinado, não dava certo. Então vou tocar pra vocês Até Amanhã. Quem quiser conhecer um pouco dos nossos trabalhos, está nas redes sociais, Spotify, Facebook, Instagram. E quiser perguntar alguma coisa, a gente está aberto. Quiser até, de repente, sugerir um repertório, manda lá que a gente pode, de repente, executar isso, né? Então, até amanhã para vocês, mas fiquem aí.
Oh! Essa escalinha boa nesse final, hein? É, Que lindo. Bonito baião, né? baiãozinho. Baiãozinho. Dando continuidade, o que vamos tocar aí? Uma live cheia de ritmos diferentes, hein? Vamos lá. Vamos lá? Cheio de choro, baião, É, bem rica, né? valsas, E agora machixe. machixe. A diversidade é grande de ritmos. Ups, acho que essa perna aqui, né? Tem um detalhe, né? Vou fazer que nem o canhoto, né? Vira do outro lado. Uau. Vocês desafinaram o violão, é isso? Pra tocar isso? Tipo isso. Fazer um negócio bem diferenciado. Diferente. É.
pegada, hein? Pauleira. Bom demais. Muito bom. Então, agora nós vamos finalizar, né? A live. Iremos tocar uma música chamada Luar do Sertão. Que é totalmente improvisada, né? Assim, a gente... Isso, fizemos uma brincadeira aí em cima do tema, né? E, bom, essa música... O Proc vai falar dos compositores, né, Proc, dessa música, que faz um diálogo aí com quem vocês acabaram de tocar, né? É o João Pernambuco, né? Isso. O João Pernambuco novamente, né? E o Catulo da Paixão Cearense, né? Aqui foi o letrista, né? Isso. Mas, novamente, João Pernambuco aí. Bom, então, gostaria de agradecer já antecipadamente a presença de todos e todas que estão assistindo. E vamos lá, vamos apresentar e depois a gente fala mais um pouquinho aí no final. Vamos tocar? Vamos tocar primeiro. Deixa eu dar uma conferida aqui. Vocês já afinaram?
Bom, então estamos finalizando essa live. Queria agradecer novamente a todos e todas que estão assistindo e mais uma vez convidar vocês para curtirem as redes sociais, conhecer o nosso trabalho que já está nas plataformas digitais, então Spotify, YouTube, né? Enfim, iTunes, Instagram e tal. Tá? Amazon. Então, né, curte lá, pessoal, que isso dá uma força imensa para o nosso trabalho. Queria agradecer também aos integrantes aqui do coletivo, porque, né, a gente está junto aí tocando, né, e compartilhando conhecimentos. Então foi muito bom essa vivência, né, nesses dias de gravação com vocês. Queria agradecer a toda a equipe técnica também que está dando todo o apoio aqui, né, porque atrás das câmeras ninguém sabe, né, quem está aqui, então eu queria deixar esse agradecimento, né, em especial a toda a equipe, a todos que estão ajudando em tudo aqui, né, dando essa grande força pra gente. E agradecer pela vida, né, porque a gente está vivendo aí momentos tensos e complicados por conta de uma situação, né, enfim, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas agradecer por estar vivo aqui fazendo música para vocês, né? E acho que é isso. Se alguém quiser complementar, é isso. Estendo meus agradecimentos, né? É, Foi sábio nas palavras. faço de suas palavras as minhas. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado então e até a próxima.